Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje para ministrarmos a lição de número 13, a última lição da revista Compromisso, tá? Do primeiro trimestre de 2018. No caso, nós já estamos aí bem atrasados, né? Inclusive, lá na igreja que eu sou membro, nós também começamos ontem a lição de número 1 da revista Compromisso do segundo trimestre, tá? Então a gente vai, da melhor forma possível, tentar, vamos dizer assim, acompanhar, né, esse segundo trimestre da melhor forma, tá certo? Então o título da nossa lição de hoje, a última lição, é Esther, uma história que evidencia a ação de Deus pelo seu povo. Uma coisa que me chama muita atenção nos 10 capítulos do livro de Esther é que em lugar nenhum do livro se menciona o nome de Deus, tá? Não se menciona, é o único livro da Bíblia que não se menciona o nome de Deus, tá? Mas a gente vê claramente a ação de Deus em todo o livro, tá certo? Então aí, para que fique aí uma curiosidade aí para os irmãos e amigos que nos acompanham, o livro de Esther, ele não tem a menção do nome de Deus, tá? O texto áureo é Esther 4,14, que diz o seguinte: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Está lá em Esther, capítulo 4, o verso 14. A nossa introdução da lição, ela diz o seguinte: no livro de Esther não se menciona o nome de Deus, mas sua ação e cuidado com o seu povo são perceptíveis. Então, como a gente falou, né, quem lê aí os 10 capítulos aí do livro de Esther vai entender que não existe a menção do nome de Deus, tá certo? Não tem falando sobre o nome de Deus, tá? O rei Assuero, que nesse caso aqui é um título, não é um nome próprio, tá? É semelhante a Faraó, né? O Faraó ordenou, mas o nome dele não é Faraó, é um título, tá? Então Assuero, na verdade, também era um título. Qualquer pessoa que chegasse no trono seria chamado de Assuero. Realizou um banquete que durou 7 dias, regado de muita comida e bebida. Quando estavam todos ébrios ou bêbados, o mesmo manda que sua esposa, a rainha Vasti, se apresente diante de todos para que vejam quanto era formosa e ostentava riqueza. Então vamos entender o seguinte: o rei Assuero, ele deu um banquete. Esse banquete durou 7 dias. E em meados desses 7 dias, já estavam bêbados, né? Já estavam bem bêbados, vamos assim dizer. E ele chamou que a sua rainha, a rainha Vasti, ela se apresentasse diante de todos os seus súditos, para que eles vissem a beleza da rainha, como também o que ela tinha de riqueza, o que ela ostentava de riqueza. A rainha nega-se a cumprir a ordem do monarca, resultando em um decreto onde o rei determina que ela não possa mais chegar na presença do rei. Foi o que aconteceu aqui. Ela não quis ir, tá? A rainha Vasti, ela não quis ir. Então o que foi que o rei Assuero fez? Ele decretou, ele assinou um decreto em que a rainha, a partir daquele exato momento, ela não poderia mais chegar na presença do rei, certo? Pelo simples fato dela não ter aceitado o seu convite de se fazer presente diante de todo aquele povo, tá? No meio dessa confusão, Deus prepara uma jovem judia, no caso aqui Esther, que é um nome persa, né? Estamos no reinado persa, e Radassa, que é um nome hebraico, tá? Então Esther é um nome persa e Radassa é um nome hebraico, com o intuito de promover e preservar os judeus a fim de cumprir seus planos de redenção da humanidade. O que eu acho muito interessante aqui, em outras lições também eu falei, é o seguinte: é que existia um plano divino. Se fosse nos nossos dias hoje, o que era que iria acontecer? As pessoas iam dizer que era uma discriminação racial, né? Que era um preconceito. Poderia até acarretar, nos dias de hoje, prisão, processo, enfim, tá?
Mas o que é que acontece? O fim dessa frase aqui diz uma coisa que nos chamou muita atenção. Cumprir seus planos de redenção da humanidade. Olha que coisa interessante. Esse livro aqui, essa passagem, ela foi escrita aproximadamente 450 anos antes de Jesus nascer. 450 anos antes de Jesus nascer. Porém, já existia um plano de redenção. A Bíblia ela diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, a partir do momento que houve a quebra da comunhão com o Senhor, que Adão errou, pecou, desobedeceu, enfim. Desde aquele momento houve o que? Uma ruptura. Houve uma ruptura da comunhão com Deus. A partir daquele momento, insistentemente, Deus ele tenta, de Gênesis a Apocalipse, se aproximar do homem. Ter uma nova comunhão com o homem. Ter um recomeço com o homem. E foi tentado de várias formas. A gente viu quando a gente estudou com relação ao livro de Êxodo, falava sobre o quê? Sobre os sacrifícios, sobre os rituais. Inclusive, nesse trimestre, a gente viu isso. Tá? Que o altar foi reconstruído para o sacrifício, o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos. Então, o que é que acontece? Se teve de haver uma reaproximação, uma tentativa de reaproximação do homem com Deus. Por quê? Porque foi quebrado o pacto. O pacto foi quebrado com Adão. Mas a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Jesus, pelo que nós entendemos e sabemos, pelo nosso calendário, há 2018 anos ele veio. Nasceu, cresceu e morreu pela humanidade. Tá? Mas há 2018 anos. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, a partir do momento que houve a ruptura da comunhão com Deus, houve a violação do pacto com Deus, então houve necessidade de uma reaproximação, né? De um novo pacto. Mas esse novo pacto ele não poderia ser cumprido com sangue de bodes e de carneiros. Porque eles não eliminavam os pecados, eles cobriam os pecados. Tá? Porque se aquele sacrifício eliminasse, tirasse da humanidade os pecados, Jesus não precisaria ter vindo. Então era algo imperfeito, não era perfeito, era imperfeito. Tá? Então por esse motivo teve de Jesus vir. Mas Jesus viria através de onde? De uma linhagem judaica. A Bíblia diz que ele era judeu. E ele não poderia vir de miscigenações, de uniões, vamos assim dizer, mistas entre judeus, enfim, não poderia. É tanto que os irmãos podem prestar atenção com relação aos samaritanos. Os samaritanos, eles eram judeus, porém, eles eram mistos, eles se juntaram com outros povos, e por se juntar com outros povos, a linhagem não ficou pura. Então, por esse motivo, existia naquela época aquele conflito entre judeus e samaritanos. Por esse motivo, eram irmãos. Tá? Eles eram judeus, porém, eles se misturaram com outras raças, com outros povos, tá? Causando toda aquela desavença que nós já sabemos. Tá? Então, a fim de cumprir seus planos de redenção da humanidade, se a raça judia não fosse pura, de forma alguma, Jesus Cristo poderia vir. Então é isso que a nossa introdução está querendo aqui nos passar. Tá? O primeiro ponto da lição diz assim: o mal se levanta contra o povo de Deus. Está lá no capítulo 3 do livro de Esté. O cenário era de destruição do povo judeu, mas como Deus estava trabalhando em prol deles, a tragédia foi evitada. O cenário era de destruição do povo judeu. Tá? A gente vai ver aqui que existia um cidadão que ele era inimigo do povo de Deus. E esse cidadão ele tinha influência diante do rei Assuero. Tá? Temos alguns pontos aqui baseados nessa tragédia que foi evitada. Tá? O Senhor tudo governa. O rei coloca à frente de todos os príncipes do povo Ramã. Então esse Ramã, ele era um inimigo do povo de Deus, tá? Que era um agagita.
O que é isso? É um descendente de Agag. Quem foi Agag? Foi um malequita, rei que se opôs a Saul, está lá em 1 Samuel 15, de 8 a 33. Então, como a gente pode ver, o que foi que aconteceu aqui, tá? Esse Ramã, ele era inimigo do povo de Deus e ele foi colocado à frente dos príncipes daquela época pelo rei Assuero para que comandasse, juntamente com o rei, todas aquelas ordenanças que ali existiam, tá? O Senhor estará conosco, mesmo quando enfrentamos problemas por sermos fiéis a nossos princípios inegociáveis de fé. Será que você poderia aí mencionar algum princípio inegociável de fé? O que é que você não negocia? O que é que eu não negocio? Na vida cristã, como Jesus disse, aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim não é digno de mim. Princípios inegociáveis. Eu tenho dentro da minha cabeça, mediante as Escrituras Sagradas, o seguinte: existem coisas que a gente não tem como negociar, não tem meio termo, não tem como a gente dizer assim, pode ser feito, a gente pode ajeitar, não tem. Exemplo, eu tenho uma filha de 19 anos, tá? E essa minha filha de 19 anos, hoje ela estuda, ela faz faculdade. E sempre eu digo a ela, sempre, eu digo, minha filha, eu não vou lhe proibir de forma nenhuma em você terminar o seu curso, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Eu não vou proibir, porque é um futuro profissional seu, eu não tenho como proibir. Tá? É algo que você precisa andar com suas próprias pernas. E ela um dia me dizendo assim, pai, pode ser que eu faça um mestrado fora do Brasil, pode ser que eu faça um mestrado em outro estado do país, enfim. Eu disse, eu não vou lhe proibir. Mas uma coisa eu preciso lhe alertar. Nunca esqueça do Senhor. Nunca esqueça do Senhor. Nunca esqueça dos princípios divinos. Nunca esqueça que Jesus morreu na cruz para lhe dar vida. Nunca esqueça que a salvação vem através de Jesus. Sempre eu digo isso a ela. Porque é algo que eu não vou estar lá com ela. Eu não vou estar vendo, eu não vou estar presenciando. Mas o Deus Todo-Poderoso vai estar. E qualquer vacilo, qualquer distúrbio, qualquer desvio, Ele vai contemplar isso. E ela precisa ter consciência de que mesmo estando em uma faculdade, mesmo estando fazendo um curso superior, isso de nada se aproveita para o Senhor. Para Deus, não. Para a gente pode ser muita coisa, para a gente pode ser um doutor, para a gente pode ser um... Enfim. Mas para Deus não é nada. Não é nada. Então, princípios negociáveis é isso. Não abandone sua fé. Outra coisa. Ela tem um namorado hoje. Eu, de forma alguma, vou permitir que ela durma junto com o namorado dela. Não vou permitir. Isso é inegociável. Porque a Bíblia diz que sexo, relacionamento sexual, só após o matrimônio. E ponto final. Não tem meio termo. Eu tenho tido, não é problemas, mas diálogos com a minha família a respeito disso. Porque eu não aceito, dentro da minha casa, um casal de namorado, um casal de noivos dormirem na mesma cama. Não aceito, isso é pecado. A Bíblia diz que não existe isso. Então, isso são princípios inegociáveis, certo? Diante do Senhor. Então, Mardoqueu pagou um alto preço por não ser semelhante aos demais, tratando homens como se fossem deuses. E não se inclinou diante de Ramã. Então, houve um decreto aí de Ramã, em que ele pediu para que todos os homens se ajoelhassem diante dele. E Mardoqueu disse, rapaz, eu não vou me ajoelhar. Princípio inegociável de fé. Eu não vou tratar você como se fosse um Deus. Eu não vou. Você é homem igual a mim. A diferença é que a sua patente, você tem autoridade. Isso aí a gente sabe que tem. Agora, você é homem semelhante a mim. Eu não vou me ajoelhar diante de você, não. Tá? Então, por esse motivo, foi pago um alto preço que nós vamos ver mais à frente. Tá? O Senhor transforma a tragédia em bênção. Ramã procurava nos astros, o melhor dia para destruir o povo judeu. Olha como esse cara estava com sangue nos olhos, como a gente pode dizer, né? Para destruir aí o povo judeu. Esse dia para promover seu povo. Ele estava de todas as formas, incansavelmente, ele estava procurando
destruir o povo judeu. Mas Deus usou esse momento para quê? Para a bênção. É maior que qualquer instrumento contra o seu povo. O Senhor, ele é maior contra qualquer instrumento contra o seu povo. O anel do rei era a arma mais poderosa do império nas mãos de Ramã. Todavia, não existe em todo o universo arma que destrua o povo de Deus. O povo que Deus preparou para cumprir seus eternos desígnios. Não existe. Quem estiver pensando que justiça, poderes, armas, mentes, filósofos podem destruir o povo de Deus, está totalmente enganado. Não tem como. Pode ser que aparentemente sejamos destruídos, mas Deus sempre vai intervir em prol do seu povo. Tá? 2. A performance dos servos de Deus na aflição. Está lá no capítulo 4 do livro de Esther. Reação que apresentamos muitas vezes diante das adversidades. Quais são as reações que muitas vezes a gente apresenta diante das adversidades? A primeira é paralisia. A gente muitas vezes fica paralisado. A gente não sabe o que fazer. A gente não tem como fazer alguma coisa, porque a gente fica sem ação, a ponto de não conseguir reagir ou chorar, inertes na esperança de que tudo se acalme e volte ao normal. Mardoqueu e os judeus, no entanto, se humilharam e clamaram. Então, existem pessoas que no momento da aflição eles ficam inertes, eles não têm condição, eles não acham condição de reação. Eles não choram, eles não clamam, eles não ficam paralisados. É como a própria palavra está dizendo aqui, ficam sem ação. Tá? Depressão, bebida e drogas. Diante das dificuldades, alguns encontram escape nas bebidas e em drogas, sendo que muitos entram em depressão, que é prima da ansiedade, ou seja, a doença do século. A doença desse século atual nosso chama-se a depressão, é uma doença interna. Tá? Deixamos de confiar no Senhor, o limitando às nossas limitações. A gente deixa de confiar em Deus e limita Deus às nossas limitações, porque nós somos limitados. E deixamos o rumo de sua vontade e navegamos por nossos próprios caminhos, muitas vezes sabendo que não chegaremos a lugar nenhum. Todavia, Esther foi saber o que estava acontecendo ao ver Mardoqueu agir daquela forma. Ela viu Mardoqueu humilhando-se e clamando a Deus, no caso, né? Mas ela viu aquilo ali e disse, eu vou saber o que está acontecendo. E ela foi lá, né, até Mardoqueu para saber o que realmente estava acontecendo. Outro ponto é o desespero. Muitos acham que o fardo é maior do que podem suportar. Acreditam que a morte é a única esperança para o fim de todo o sofrimento. Buscam no suicídio o fim de sua vida cheia de problemas. Precisamos crer como Mardoqueu. Quem sabe se não foi para este momento que fostes conduzido à realeza. Mardoqueu, ao conversar com Esther, ele disse, quem sabe Deus ele não permitiu que você subisse ao trono, fosse rainha, para o bem do povo judeu. Isso me chamou muita atenção quando eu li esse texto, aquela passagem lá no livro de Samuel, quando diz o seguinte, que Davi foi expulso da cidade, né? E quando Davi retornou, né? Davi estava com alguns soldados que eram fiéis a ele, e um dos que estavam fora dessa fidelidade jogou uma pedra em Davi. E um dos seus soldados disse, rei, meu senhor, o senhor quer que eu vá resolver essa situação? Se o senhor quiser, eu vou somente com a minha espada perfurar abaixo da quinta costela desse cidadão, que na verdade é o coração, né? Eu só aplico esse golpe, para que ele veja que não é para mexer com o Senhor. Então Davi disse, não precisa. Quem sabe Deus não ordenou que ele fizesse isso. Era um homem fantástico, era um homem que, por isso que é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele tinha consciência plena de quem era o Senhor. Ele tinha consciência plena de quem era o Senhor. Existem aqueles que conseguem ver na tribulação a mão poderosa do Senhor. Acreditam de todo o coração que as crises são momentos que exigem de nós coragem. Esther pede que o povo fique em jejum e oração e decide entrar na presença do rei
mesmo sendo irregular a situação, sabendo que poderia morrer, porém algo deveria ser feito. O que foi que aconteceu? Esther, quando viu aquela situação, viu que existia um inimigo que tentava destruir o povo de Deus, foi que Esther decidiu, não, eu vou entrar na presença do rei. Era uma atitude irregular, porque ela tinha de ter autorização. Mas ela disse, eu vou tentar. E vamos ver o que vai acontecer. Algo tem que ser feito. A pior coisa que existe, meus irmãos, é o sentimento de não ter tentado. Mas se eu tivesse feito, mas se eu tivesse agido dessa forma, mas se eu tivesse buscado dessa forma, é uma coisa que fica na nossa mente após a conclusão, após o fato consumado, a gente fica dizendo, e por que eu não pude? E por que eu não fiz? Por isso que tem de ter coragem. Lembrando que o Senhor está acima de todas as coisas. Mas nós temos de fazer aquilo que está diante de nós. A gente não pode... Claro, o texto diz confiar plenamente no Senhor. Isso é óbvio. Isso aí não tem o que a gente discutir. Mas uma coisa a gente precisa entender. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso ficar inerte, esperando o Senhor mandar alguma coisa. Não, eu tenho de agir. E nessa minha ação, que é dentro das minhas limitações, o Senhor vai agir. É isso o que a palavra de Deus nos fala. Tá? Terceiro ponto, Deus em ação pelo seu povo. O rei recebe Esther, que convida-o juntamente com Ramã para um banquete particular, onde o rei aceita prontamente e através de uma promessa, até metade do meu reino se te dará. O que foi que ele disse? Quando Esther o convidou para um banquete particular, juntamente com Ramã, o que foi que o rei disse? O rei disse o seguinte, se você me pedir até metade do meu reino, eu vou lhe dar. Então a gente já vê a ação de Deus nessa situação. Ramã, nessa ocasião, tem preparado uma forca de 50 côvados, ou seja, 50 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Ramã já tinha preparado essa forca. E Ramã iria aproveitar a ocasião nesse banquete que ele foi convidado juntamente com o rei Assuero, por Esther, ele já iria nessa ocasião pedir a cabeça de Ramã e dos judeus ao rei Assuero. Tá? As armadilhas que os inimigos preparam contra nós, o povo de Deus, muitas vezes serão a própria destruição para os tais. Lembre-se disso. Constantemente vai existir pessoas que estão preparando aí armadilhas. Mas pode ser que uma dessas que estão sendo preparadas seja a destruição deles próprios. No finalzinho a gente vai entender o que é que eu estou querendo falar aqui, tá? O quarto ponto, agindo Deus, quem impedirá? O rei pede que sejam trazidos até ele os registros de todos os acontecimentos que ocorreram em seu reino. E nesta leitura relembra de um homem judeu, no caso Mardoqueu, que salvou o rei de um atentado, porém não tinha sido recompensado. Vejamos aqui algumas lições. Veja bem, o que foi que aconteceu? Nessa reunião, nesse banquete, o que foi que Assuero fez? Ele perdeu o sono. Por que ele perdeu o sono? Ó, Deus. A insônia chegou, é Deus agindo. E nessa insônia, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa para fazer. Qualquer outro relato. Ele poderia ter pedido qualquer outro relato. Senão, eu quero que vocês tragam para mim as crônicas dos reis. Eu quero que vocês tragam para mim os registros que estão nos anais dessa casa real. Para que eu analise, eu quero ler. E ao ler, olha bem a ação de Deus aqui. E ao ler, ele viu que Mardoqueu, um judeu, salvou o rei de um atentado e não foi recompensado por essa atitude. Isso é obra do acaso, meu irmão? Isso é obra do nada? Vamos ver algumas lições. Deus não improvisa. Ele tem planos. Deus ele não improvisa. A gente pode até pensar que Deus nunca vai ser pego de surpresa. Nunca. Porque a insônia do rei. Isso é uma pergunta. Por que foi lido o livro das crônicas e não outro livro? Isso é outra pergunta, né? Não existe coincidência nos planos de Deus. O rei pergunta, quem está no pátio real? Quem ia chegando naquele exato momento?
respondem. Ramã, que acaba de chegar, exatamente no momento que o rei precisa de uma sugestão. Olha bem, e pergunta: o que deve se fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele pergunta a Ramã, que era um oficial, que era um homem de confiança dele. O que deve ser feito a um homem que o rei quer honrar? Deus tem poder de transformar toda maldição em bênção. Ramã vinha na intenção de pedir a forca para Mardoqueu. Ele já ia na intenção de dizer: o rei meu senhor, eu quero matar Mardoqueu e os judeus. Porém, foi obrigado pelo rei a conduzi-lo pela cidade com vestes reais, a cavalo, com um discurso sobre ele, conduzindo com honrarias peculiares a um soberano. Foi o que o rei fez aqui. Antes de Mardoqueu, antes de Ramã pedir a cabeça de Mardoqueu, o rei disse: Mardoqueu, ele fez uma proeza e não foi recompensado por isso, então eu quero honrá-lo. Então você, Ramã, vai conduzir Mardoqueu pela cidade a cavalo, fazendo um discurso exaltando a ele, e ele vai com roupas reais. Deus transformou a bênção, a maldição, em bênção. Isso é para você ver, meu irmão. Se você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, coloca nas mãos de Deus. E haja. E corra. Trabalhe. Faça o possível. Porque Deus é com você. O juízo de Deus sobre os adversários do seu povo. Está lá em Esté, capítulo 7 e 8. Esté pede ao rei de sua vida e a do seu povo fossem poupadas, pois era judia. Nesse exato momento aqui, até esse momento, o rei não sabia que ela era judia. Logo o rei pergunta: quem fez isso? E ela respondeu: Ramã. Quando ela disse que estava ameaçada de morte juntamente com o seu povo, o rei disse: quem foi que fez isso? Quem está ameaçando você? Ou vocês? Ela respondeu: Ramã. O rei fica enfurecido e ordena que o mesmo seja enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. Olha aí. A arma que foi preparada para destruir o povo de Deus, agora ela vai servir para a destruição do inimigo. Isso é Deus, né? Toda a riqueza de Ramã foi dada a Mardoqueu. Tudo que Ramã tinha foi passado para Mardoqueu. Como o rei não podia anular um decreto já firmado, ele tinha um decreto firmado. Deus deu poder a Mardoqueu para redigir um novo decreto anulando o primeiro. Foi o que ele fez. Ele tinha um decreto assinado, né, de que teria a autorização para anular, para matar o povo judeu, o povo inimigo, tá? Mas ele não podia anular esse decreto porque já estava assinado. Mas foi o que ele fez? Deu poder pleno a Mardoqueu para Mardoqueu redigir um novo decreto anulando aquele primeiro. Deus, quando age, ele age completamente. Os secretários do rei rapidamente copiaram o decreto, o qual foi enviado para todo o reino, e os judeus receberam permissão para se defenderem. Então, o novo decreto estava relatado ali dizendo que o povo judeu teria permissão para se defender contra os seus inimigos. Tá? A nossa conclusão. De acordo com os capítulos 9 e 10, o dia do juízo chegou para os adversários dos judeus, pois eles se defenderam eficientemente com a ajuda das autoridades que temiam Mardoqueu, o braço direito do rei. Então, os judeus se defenderam mediante a ação divina. Tá? Nesse combate, os judeus mataram 500 homens de Susã, incluindo os 10 filhos de Ramã, e 75 mil inimigos foram mortos em todas as províncias. Então, praticamente os inimigos dos judeus foram exterminados aqui. A festa de Purim, que era uma festa que relembrava essa ação, né, essa libertação aí, tá? Foi instituída por meio de cartas especiais para a comemoração desse grande livramento. Então aí é a festa de Purim. Tá? Nesta lição aprendemos que Deus mudou a sorte dos judeus que venceram seus inimigos, mas não tocaram no despojo, para deixar claro quais eram os seus intentos. Eles destruíram o povo, mas não tocaram naquilo que eles deixaram. E eles não queriam, não precisavam daquilo. Tá? A intenção era somente eliminar os seus inimigos.
Uma segunda carta confirmou a primeira e estabeleceu também um jejum. A história de Esté evidencia a boa mão do Senhor sobre o seu povo. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 13, onde nós aprendemos que Deus está no comando do seu povo. Dificuldades, problemas, tribulações, angústias vão aparecer. A gente não pode ficar alienado a essa situação. Vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde vai vir. Se você tiver curiosidade depois aí de ler o Salmo 23, onde diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Isso é tudo bênção. Aí vem: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte, o Senhor vai dar comigo. Problemas vão vir, dificuldades vão vir, lutos vão vir. Entes queridos nossos a qualquer momento podem morrer. Eu a qualquer momento posso morrer. Mas o Senhor, Ele continua sendo Deus. Da mesma forma. Não é um problema que eu esteja passando que vai desqualificar Deus. Ele é poderoso o suficiente para nos tirar de qualquer situação. Basta somente nós crermos. Tá? Então, meus irmãos, essa foi a nossa última lição desse primeiro trimestre. Vamos começar a estudar a revista Compromisso do segundo trimestre sobre o livro de Romanos, uma lição, uma revista muito proveitosa. O livro de Romanos é um dos melhores livros de se ler da Bíblia, explicativo e muito vai servir para a nossa edificação. Tá? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.